No capítulo 24, nós podemos aprender coisas muito importantes sobre adoração, tá? Confiança em Deus, fidelidade para com um patrão, o amor verdadeiro de um patrão para com um subordinado, e podemos também aprender neste capítulo sobre matrimônio. Muitos pensam que é Deus quem escolhe o cônjuge para cada pessoa com base no relato de Isaac, né, e Rebeca. Só que esta é uma compreensão equivocada do capítulo. Vamos analisar as primeiras lições e aí eu vou explicar esta questão para você. Eu vou lhe mostrar que Deus não escolhe por você, Ele escolhe com você. É bem diferente. Se Deus escolhesse por você, ou por todos os seres humanos, nenhum casamento daria errado, né? E se Deus escolhesse por você e não com você, Ele não estaria respeitando o seu livre-arbítrio, ok? E mesmo o nosso livre-arbítrio sendo corrompido pelo pecado, Ele não está totalmente ausente de nós, tá? Então você vai ver isso inclusive neste capítulo, tá? Mas vamos começar aqui estudando o capítulo 24 para vermos esta e outras lições. A primeira lição aqui, ó, no verso 1. Abraão era então um homem muito idoso, avançado em dias, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Ou seja, Deus quer abençoar o ser humano no aspecto físico, mental, espiritual e social. E inclui também o aspecto material, tá? Porque você vê em Gênesis 13, por exemplo, 2, que nós já lemos, numa outra lição, Abrão havia enriquecido muito, era proprietário de muitas cabeças de gado, possuía muita prata e ouro também, né? Então Deus havia abençoado Abraão em tudo, inclusive no aspecto financeiro, mostrando que não é nenhum pecado um cristão ser próspero ou tornar-se uma pessoa rica, desde que de maneira honesta e com a bênção de Deus, tá? E aqui neste capítulo nós vemos uma preocupação de Abraão muito grande com o futuro do seu filho Isaac. E isso tem a ver com o matrimônio, porque o matrimônio ele pode construir você ou destruir você. E olha a preocupação de Abraão e o quanto essa preocupação deve ser a sua também, na escolha do seu cônjuge, a sua preocupação como pai, como mãe, como avó, como avô, como tio, como tia, para instruir os seus, tá? Capítulo 24, agora verso 2, ó. Depois de falar da prosperidade de Abraão, diz assim: então Abraão ordenou ao seu servo mais velho de sua casa, que governava todos os seus bens: põe tua mão por baixo de minha coxa e jura, né? Havia um costume que você colocava a mão debaixo da coxa da pessoa, né? Alguns autores dizem que em alguns casos isso ocorria colocando a mão até abaixo, diríamos assim, dos testículos da outra pessoa. Isso era um aspecto cultural, mas assim, eu percebo aqui que a Bíblia faz essa versão, pelo menos traduz por coxa mesmo, não é? Se for do outro jeito não importa, né? A questão é que era a cultura deles, né? Colocar a mão debaixo da coxa do indivíduo para fazer uma promessa e um juramento. Isso era uma questão puramente cultural, a Bíblia só retrata isso, tá? Eis que te faço jurar por Yahweh, o Deus dos céus e o Deus da terra, que não buscarás para o meu filho uma mulher entre as filhas dos cananeus, no meio dos quais estou vivendo. Mas irás à minha terra, à minha parentela, e escolherás uma mulher para o meu amado filho Isaque. Olha a lição que nós aprendemos aqui. Abraão estava preocupado com o jugo desigual. O jugo desigual é a união entre
crentes e incrédulos. E pode também ser uma união, se referir a um matrimônio interreligioso, tá? Pode se referir a isso também, ok? Mas Abraão estava muito preocupado e não queria que o seu filho se casasse com uma cananeia. Por quê? A tendência, né? Lógico, existem as exceções, né? Tem pessoas que se casam com pessoas que não são da mesma fé ou que são descrentes, e elas acabam influenciando esta pessoa e ela aceita Jesus como Salvador. Isso é uma bênção. Mas lembre-se, essas exceções não são a regra. Na maior parte dos casos, pesquisas feitas, né, por teólogos e estudiosos da área mostra que acontece o contrário. Normalmente o cônjuge infiel a Deus leva o outro para o caminho da infidelidade a Deus. Mas o contrário também acontece, né? Não estou negando isso. Então aqui nós aprendemos uma lição, uma preocupação do pai da fé com o seu filho, de que ele tivesse um matrimônio com alguém que o aproximasse de Deus e que não afastasse o seu filho de Deus. Tá? Então você tem que prestar atenção nisso. Se o pai da fé se preocupou com esse aspecto da vida do seu filho, você também deve se preocupar com esse aspecto da vida dos seus filhos. E você, que está na escolha, na procura de um cônjuge, você tem que se preocupar com isso. E leia 2 Coríntios 6, 14 a 18. Ali você vê que a questão é muito mais séria do que imaginamos. A Bíblia considera o julgo desigual um pecado. Não é um pecado imperdoável, tá? Mas é um pecado. Ok? Só que esse servo de Abraão, né, ficou preocupado, porque havia a possibilidade de ele ir até os parentes de Abraão e nenhuma moça querer vir com ele para se tornar esposa de Isaac. E aí, olha o que diz o verso 5. Questionou o servo: porém é possível que a mulher não queira me acompanhar até esta terra. Nesse caso, deverei levar teu filho de volta à terra de onde vieste? Veja, aqui nós já começamos a ver uma coisa. Mesmo que no capítulo você veja que Deus guiou este servo de Abraão de forma clara, foi Deus que interviu para que ele conhecesse Rebeca, aqui você já começa a ver algo do livre-arbítrio, né? Porque o servo reconhece a possibilidade de a mulher não aceitar, né? E o próprio Abraão reconhece essa possibilidade. Olha o verso 8. Se a mulher se recusar a te seguir, ficarás então desobrigado do juramento que te imponho neste momento. Em todo caso, não conduzas meu filho para lá. O servo então colocou a mão por baixo da coxa de Abraão, seu senhor, e seguindo a tradição, veja, era uma questão cultural, jurou cumprir aquela palavra empenhada. Então, tanto o servo de Abraão quanto o próprio Abraão reconheceram a possibilidade de ela não querer. E olha que Abraão já havia dito no verso 7 o seguinte, ó: Yahweh, o Deus dos céus e o Deus da terra, que me tomou de minha terra paterna e da terra de minha parentela, que me prometeu e que jurou que daria esta terra à minha descendência, Yahweh enviará seu anjo diante de ti, para que tomes lá uma mulher para meu filho. Ele tinha expressado fé de que ele iria conseguir este propósito, de que o anjo de Deus estaria com seu servo guiando para trazer uma mulher de fé, diríamos assim, para o seu filho. Mas mesmo o anjo estando guiando, Abraão e o servo reconhecem a possibilidade de ela não querer. Então veja, Deus tem planos. Deus queria a união de Isaac com Rebeca, mas Deus não ia obrigar Rebeca a se casar com ele se ela não quisesse. Quer ver outra prova? Vou mostrar para você aqui um versículo muito interessante. Veja aqui o versículo 58 do capítulo 24. Então eles chamaram Rebeca e lhe indagaram:
queres partir com este homem? E ela afirmou: sim, quero. Ela podia ou não podia querer? Ou ela podia ou ela tinha a possibilidade ou não de não querer isso? Tinha. Você vê o plano de Deus para unir os dois? Mas você vê que Deus respeita a liberdade do ser humano, mesmo que esse livre-arbítrio seja corrompido pelo pecado. Deus não escolhe um cônjuge por você, Ele escolhe com você. Olha aqui também, ó, os versos 39 a 41. Ó. Ao que eu ponderei ao meu senhor, aqui é o servo de Abraão conversando com Labão, o irmão de Rebeca, e também com Lemuel, o pai dela, né? Ao que ponderei ao meu senhor, talvez essa mulher não queira me seguir. Mas ele me assegurou: Yahweh, na presença de quem eu caminho, enviará o seu anjo contigo. E ele te dará êxito, e tomarás para meu filho uma mulher de minha família, de minha parentela, de minha casa paterna. Então ficarás desobrigado do juramento que me fizeste. Irás à minha família e, se eles te recusarem, veja, Deus estava planejando, mas Deus respeita o livre-arbítrio. Estarás livre de qualquer maldição pelo não cumprimento do teu juramento. Tanto que Sara foi perguntada: você quer ir? Sim, eu quero ir. Então tenha isso aqui em mente. Deus não escolhe por você, Ele escolhe com você, é diferente. Escolhendo com você, você tem a probabilidade menor de errar, obviamente, bem menor, porque Deus está com você, mas não pense que Ele vai escolher sozinho, porque Deus não desrespeita o livre-arbítrio, porque a base, a essência de Deus é o amor, e amor não pode ser imposto, o amor tem que ser livre. Então, para existir coerência entre a essência de Deus e a existência humana, Deus tem que criar seres livres. Porque senão esses seres não são responsáveis moralmente. Se Deus predestinar tudo aquilo que o homem faz, é meio difícil de, logicamente, você responsabilizar o ser humano por aquilo que o ser humano faz. Né? Outra lição: não fique esperando o seu cônjuge de braços cruzados, esperando com que ele caia do céu, caia no seu colo. Não é assim. Né? Veja, tem aqui, Deus escolhe com você, mas você tem que tomar atitude. Né? Se Abraão não envia o seu servo até a casa da sua parentela, Isaac ali não teria conhecido Rebeca. Então tem que haver atitude. Talvez você diga assim: mas na minha igreja não tem opções. Mas eu pergunto, só existe a sua igreja? Né? Só tem uma igreja Assembleia de Deus? Só tem uma igreja Adventista Sétimo Dia? Só tem uma igreja católica na sua cidade? Não. Só tem uma igreja batista na sua cidade? Só tem uma igreja metodista na sua cidade? Não. Você pode visitar outras igrejas suas, né, da mesma fé, e você vai ter opções. Você tem que fazer amigos, amigas. E dentre essas opções de amizade, você vai perceber que uma pode ser o seu futuro cônjuge. Então, não tem opção na sua igreja? Na sua opinião, existem outras igrejas da sua religião que você pode visitar e encontrar a sua cara metade. Mas lembre-se, atitude, escolha com Deus, porque Ele escolhe com você e não por você. Tá bom? Outra lição que aprendemos aqui, entre outras, não é? É uma lição de fé, né? Mesmo sabendo da possibilidade de nenhuma mulher querer vir com o seu servo para casar-se com Isaac, Abraão creu, diz aqui no verso 7, não é? Que Deus enviaria o seu anjo diante do servo dele para ajudá-lo. Aqui é uma lição de fé. Mas nós temos uma outra lição de fé. O servo de Abraão demonstrou fé. Por quê? Olha o que diz o verso 12. Então orou.
Yahweh, Deus de meu senhor Abraão, sê-me hoje propício e mostra a tua benevolência para com meu senhor Abraão. Aqui nós vemos duas coisas. Primeiro, esse servo de Abraão teve um bom testemunho para que ele orasse ao Deus verdadeiro. Segundo, ele teve um bom testemunho ao ponto de orar por seu chefe, diríamos assim. Ou seja, o seu chefe era um homem bom. Você tem sido um bom chefe? Ou um bom líder, que é o melhor do que chefe, né? Se você é um bom líder, você vai influenciar os seus liderados a fazerem o melhor por você e até mesmo orar por você se eles forem cristãos. É isso que nós percebemos aqui, nessa história, né? E aí nós vemos aqui que ele pede um sinal para Deus, né? Ele diz assim: ó, a mulher a quem eu pedir de beber água, der também água aos meus camelos. Que seja essa, Senhor, a esposa que eu levarei para o filho do meu Senhor. Né? Deus se comunicou, se revelou desta forma para ele, né? Porque ele não tinha toda a revelação escrita como nós temos. Então Deus se revela de várias formas. Agora você não pode, por exemplo, dizer assim: Deus, eu devo ou não ficar com esta pessoa se você já sabe que Deus não aprova o jugo desigual. Deus não vai dar sinal para você e te dar respostas novas contrárias do que ele já deu na Bíblia. Pensa bem nisso. Ele já respondeu na Bíblia: não, eu não quero o jugo desigual. É para o seu bem. É para o bem da outra pessoa, é para o bem dos seus filhos, é para o bem da sua família, da sociedade. Porque pessoas que não têm mesmo os ideais, né, não vai bater. Se o matrimônio entre pessoas com a mesma fé já não é uma coisa simples, né, porque o processo de adaptação é algo complexo, imagine as pessoas pensando totalmente diferente sobre um assunto. Né? Então você tem que considerar isso. Deus revelou de uma forma sobrenatural. Deus guiou tudo e ele pode fazer isso na sua vida. Mas lembre-se, Deus já tinha dito e Abraão já tinha entendido no verso 3 que o filho dele não deveria se casar com nenhuma cananeia. Então nunca perca o seu tempo. Deus, eu conheci um jovem, uma jovem, é um incrédulo, uma incrédula. Será que essa pessoa... Não vai. Não, Deus não está dando o aval para você. Então não adianta você perguntar para ele, porque ele não vai te responder de novo. Porque na Bíblia tem muitos textos bíblicos contra o jugo desigual. Agora, se você não tem uma outra forma de revelação, aí Deus vai te guiar. Da forma como fez com o servo de Abraão. Tá? Mas você precisa ter isso em mente. Né? Deus não vai revelar para você algo que ele já revelou. E pronto. Tá? E uma outra coisa que eu gostaria de explicar aqui para você: quando Rebeca se aproxima de Isaac, algo mágico acontece. Acontece o que chamamos de amor à primeira vista. O texto bíblico diz, né, no capítulo 24, no verso 67, né, que Isaac muito a amou. Alguns cristãos sinceros leem esse texto e pensam que Isaac se uniu sexualmente com Rebeca antes de casar. Por quê? O texto ele não mostra realmente o que aconteceu neste intervalo do encontro e da união sexual. Então muitos pensam: olha, não houve cerimônia, o contrato civil que havia na época, e não houve a cerimônia religiosa. Então Deus aprovou isso aqui. Mas não é assim. Vamos olhar o contexto. Verso 63. Certa tarde saiu ao campo para meditar. Isaac não praticava a meditação transcendental, né? Ele praticava aquela meditação, né, do Salmo 119, né, que Davi diz: eu medito
na tua lei. Ele meditava, ele refletia nas palavras de Deus. E meditar também é você ter momentos o quê? De silêncio em meio à natureza, né? Para descansar a sua mente, orar a Deus, receber as impressões dele. Então aqui não é meditação transcendental, é meditação bíblica, que é meditar na palavra de Deus. Né? Davi falava, na tua palavra eu medito dia e noite. Né? Vamos colocar aqui o texto para você, porque eu não estou lembrando agora a referência, mas vou colocar o texto para você ver o tipo de meditação que Isaac praticava. Rebeca, ou melhor, certa tarde, saiu ao campo para meditar. Ao erguer os olhos, viu que se aproximavam camelos, era a comitiva trazendo Rebeca. Não é? Rebeca também ergueu os olhos e viu Isaac. Ela desceu do camelo e indagou ao velho servo de Abraão. Não é? Quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? Ao que lhe respondeu o servo, é o meu senhor, ou seja, é o seu futuro marido. Então ela se cobriu com o véu. O que isso aqui demonstra? Que ela era uma moça pura. E no capítulo 23 você vê, o texto faz questão de destacar, não é? Que ela não havia tido relações sexuais com homem algum. Então, uma mulher que cobre-se com o véu para que ela seja vista só depois pelo seu esposo, ela está demonstrando aqui que ela respeitava sim o costume bíblico, não é? Do contrato civil de noivado, do matrimônio no religioso, né? O fato de o matrimônio não ser mencionado e rapidamente mostrar, não é? Assim, ó, mais tarde o servo contou a Isaac tudo o que havia realizado. Isaac levou Rebeca para a tenda onde sua mãe Sara havia morado, fez dela sua esposa e muito a amou. Então você vê essa rapidez e já pensa, nossa, Isaac fez sexo com ela antes do matrimônio. Não. A Bíblia não menciona a cerimônia aqui, porque o foco não é a cerimônia do casamento. O foco é o matrimônio propriamente dito, e o foco é transmitir o quê? Isso aqui, ó. Assim Isaac foi consolado após a morte de sua mãe. Ou seja, Isaac teve uma dor muito grande pela perda. E o que a Bíblia quer focar é o seguinte, que o casamento de Isaac com Rebeca foi um consolo para ele, pela grande perda que ele teve pela morte da mãe. Então o fato de não ser mencionada uma cerimônia entre os versos 63 e 67 não indica que ela não ocorreu. Porque ela, em sinal de pureza, cobriu o rosto com o véu. Então, obviamente, houve a cerimônia, que não é mencionada porque não é esse o foco, não é detalhar a cerimônia, mas é mostrar o quê? Que Deus guiou o servo de Abraão para trazer Rebeca e ser esposa de Isaac. E que ele muito a amou e que este matrimônio foi uma bênção para a vida dele porque o ajudou a ser consolado pela morte da mãe. Então aqui não tem nada contra o que a Bíblia ensina sobre a sexualidade dentro do matrimônio. Agora eu quero finalizar dizendo para você uma outra coisa. O fato de muitos de nós, né, muitos seres humanos não viverem esse plano de Deus para o sexo, não significa que Deus não lhe ame e Deus não lhe perdoe, tá? Então não fique alimentando a culpa. Vá a Jesus, né? Reconheça o seu erro. E se você já está numa situação legalizada, matrimonialmente falando, deixa para trás o passado. Né? Lembra do que Paulo diz em Filipenses 3, 12 a 15, né? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Se Jesus já lhe perdoou, por que você vai ficar remoendo acerca de algo? Isso não vai lhe trazer benefício espiritual, não vai lhe trazer saúde emocional e nem vai aumentar a sua conta bancária. Então, o que passou, passou. O passado não existe mais. E o futuro ainda não existe. O que existe é o presente. Então viva o presente. Creia no perdão de Deus. Né?
Se você não viveu uma sexualidade dentro dos planos de Deus, creia no perdão dele. 1 João 9 diz, se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados. E nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Né? Se Deus perdoou o adultério de Davi em 2 Samuel 11:12, que foi algo tão grave ao ponto de matar o homem para ficar com a mulher do cara, Deus pode perdoar a fornicação também, que é o sexo fora do casamento. Então, basta ter um arrependimento sincero, buscar a Deus, crer no perdão dele e não viver do passado. Isso vai ser bom para a sua espiritualidade e para a sua saúde emocional. Tá? Nós poderíamos aqui seguir estudando, como eu havia também dito, avançando um pouquinho e estudando o capítulo 25 do livro de Gênesis, né? Que fala da morte de Abraão, né? Que fala dos descendentes de Ismael, que fala aqui dos descendentes de Isaac, e que mesmo Abraão, tendo um novo casamento com uma mulher chamada Quetura, ele fez questão de enviar esses outros filhos para morarem longe de Isaac, porque ele não queria correr nenhum risco de que eles, caso eles não sendo totalmente comprometidos com Deus, eles influenciassem Isaac para o mal. Então eu não vou me deter nisso agora por causa do tempo do vídeo. Tá? Só dei essa pincelada no capítulo 25 para você entender isso, né? Abraão amava todos os seus filhos, mas ele tinha uma preocupação especial com Isaac, por ser o seu filho, né? Com Sara, e por ele ser o filho da promessa. Então esse filho da promessa tinha que ser preservado, porque da descendência dele viria o Messias. Então por isso que Abraão tomou esses mínimos cuidados. Abraão não era desamoroso com seus filhos, não era insensível. Ele apenas era muito cuidadoso e zeloso pelas coisas de Deus. Eu espero que essas lições que tiramos, né, desses capítulos, né, 22, 23, 24 e só uma pincelada no capítulo 25, abençoem a sua vida durante este final de semana e durante essa semana. Tá? Obrigado por você ter acompanhado. A próxima lição que estudaremos será sobre Jacó, a história de Jacó e Esaú, né? Filhos de Isaac, netos de Abraão. O que podemos aprender para a nossa vida hoje sobre essa história entre esses dois irmãos que tiveram conflitos. Não perca o nosso próximo estudo. Não esqueça-se de curtir, ativar o sininho das notificações e de compartilhar esse estudo com outras pessoas. Que Deus te guarde, um abração e até o nosso próximo estudo.